Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre a União Europeia. Eu sei que vocês já conhecem, já ouviram falar nos noticiários, é um tema familiar, mas como que ela surgiu? Então a gente vai saber isso hoje. Vem comigo. Bom, pessoal, com o fim da Segunda Guerra, ficou claro que era impossível fazer uma união da Europa por meio da força, da conquista e da expansão. A gente teve vários episódios na história, né? Desde os romanos, Império Carolíngio, a França do Napoleão, a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é muito difícil. Em comparação, no leste, a Rússia e a União Soviética, melhor dizendo, ela unificou uma série de repúblicas e estava se mostrando muito promissor. Então, como que você combate isso? Lembrando, a gente estava durante a Guerra Fria, a gente tinha um momento de tensão na atmosfera, né, naquele tempo, a gente tinha aquela rivalidade ideológica, socialismo contra comunismo. Então, qual a solução para você encontrar uma união para a Europa? Uma união econômica. Elementos econômicos e objetivos econômicos era a única coisa capaz de gerar uma identidade comum para a Europa. Né? E qual que foi a organização que fundou esse movimento na Europa? Foi a Benelux. A Benelux, Bélgica, Netherlands, Holanda e Luxemburgo, ela surgiu como uma zona de livre comércio. Ou seja, você conseguia comprar um produto do Luxemburgo, levar para a Bélgica ou para a Holanda, sem pagar taxas alfandegárias, sem pagar por importação. As pessoas também, elas podiam transitar mais facilmente, você não tinha uma fronteira rígida entre esses países. Então, a origem da União Europeia está aí na Benelux, envolvendo esses três países. Eles têm características muito parecidas, né? Então foi fácil fazer essa união entre eles, esse acordo comercial. E ele foi tão promissor que logo depois, em 1952, surgiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante porque envolvia os países da Benelux, mais França, Itália e Alemanha. Esse aqui é o primeiro momento em que França e Alemanha estão como aliadas. Se a gente olhar a história desses dois países, a gente vai ver que historicamente eles são inimigos. A gente teve a Guerra Franco-Prussiana, envolvendo a França e a Prússia, que viria a se tornar a Alemanha. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, alemães e franceses eram vistos quase como inimigos naturais. Tanto que é muito comum você estar na França e ouvir piada de alemão, você estar na Alemanha e ouvir piada de francês, porque eles se odeiam. Mas, nesse momento aqui, a gente teve essa união comercial da Alemanha Ocidental. Tá? A Alemanha Oriental faz parte do bloco socialista, cortina de ferro, outro mundo. Isso aqui surgiu num momento extremamente importante, porque a Europa estava se reconstruindo, a Alemanha, mesmo sendo destruída, ela teve um potencial de se reerguer muito forte, e era sobretudo de matérias-primas muito importantes, que era o carvão e o aço. Então, o sucesso da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ele vai dar origem para que mais países queiram entrar nessa zona de livre comércio, e mais países façam parte desse grupo e vai dando solidez para esse grupo. Então, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ele evolui para o mercado comum europeu. O mercado comum europeu é, a exemplo, não sei se vocês conhecem, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. A ideia é que Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, e mais alguns países que estão para entrar ou são observadores, como a Bolívia e o Chile. A ideia era fazer uma zona de livre comércio, ou seja, você consegue comercializar entre esses países sem pagar taxas, ou com taxas mais baratas, que é o que a gente usa aqui. A gente não conseguiu eliminar todas essas taxas, né? E com a circulação de pessoas. Então, por exemplo, hoje você brasileiro pode ir para a Argentina, para o Uruguai, sem precisar de um passaporte. Você vai com sua identidade. E assim que iniciou o mercado comum europeu, porém com mais países e agora com mais produtos. Não era apenas o carvão e o aço. E esse sucesso do mercado europeu também, ele evolui para um outro tipo de mercado,
que é de outro tipo de instituição, que é a Comunidade Econômica Europeia. Já envolve ali, em 1985, 12 países. Então, começou com 3, passou para 6, depois dobrou o tamanho, 12 países, entrando ali os principais, Portugal, Inglaterra e Espanha. E sobretudo porque esse bloco econômico ele passou a negociar com outros países. Então você negociava não mais com a França ou com a Bélgica, você conseguia negociar com esse bloco e daí ter um mercado muito maior. Você não vai mais vender só para a França, você vai vender para todo o bloco. Isso gerou um aumento tanto na compra de produtos de importação quanto na exportação dos países que pertenciam a essa comunidade. E, obviamente, quem estava fora observava e queria entrar também. Agora, o salto para a comunidade europeia virar a União Europeia é o fim da União Soviética, porque nós temos, de um lado, a União Soviética, formada pelas repúblicas, né, aquela série de repúblicas, do outro lado, a Comunidade Econômica Europeia. Quando a União Soviética acaba, põe fim à Guerra Fria, a União Europeia ela pode se expandir naqueles países da Península Balcânica, ali do leste europeu, que até então faziam parte da Cortina de Ferro. Então a União Europeia ela é fundada, enquanto União Europeia, em 1991. E ela tem a ideia de fazer uma integração de todos os países da Europa, agora, já que a União Soviética havia sido vencida, inclusive com os países do leste europeu, países como a Hungria, Polônia, por exemplo. Tá? Dentro dessa ideia de União Europeia, tinha também o estudo para uma moeda única, o euro que vocês conhecem, né? Essa moeda ela foi baseada no marco alemão, a moeda da Alemanha, que se tornou o euro, e que se tornou a moeda símbolo da União Europeia. Só lembrando, não são todos os países que utilizam o euro, tá? Mesmo estando na União Europeia. Então, a Inglaterra, que ela saiu recentemente, mas ela sempre usou a Libra. A Dinamarca e a Suécia, se eu não me engano. A Dinamarca eu tenho certeza, a Suécia eu não sei. Que não usam o euro, utilizam as moedas nacionais, tá? Isso aqui, pessoal, acaba tendo um problema, porque o euro é uma moeda extremamente valorizada. Eu não sei quanto está hoje, mas deve estar mais de R$6. Né? Aliás, com certeza está mais de R$6. Só que os países que compõem a União Europeia, eles são diferentes. Então a economia da Alemanha é muito maior que a economia de Portugal. Um salário mínimo em Luxemburgo é muito maior do que o salário mínimo na Bulgária. Então, você tem uma diferença de poder de compra muito grande. Isso acaba se tornando um problema para os países mais pobres que têm que usar essa moeda supervalorizada. Então, eles têm que dar um jeito de, mesmo com essa moeda supervalorizada, você pagar pouco para os seus funcionários e, com esse, mesmo sendo pouco, eles conseguirem comprar os seus produtos. Por exemplo, o salário mínimo em Luxemburgo, que é o maior, é mais de 2.000 euros. É muita coisa. Na Bulgária, se eu não me engano, é 400 euros. O que você faz com 400 euros em Luxemburgo e 400 euros na Bulgária? Então você tem esse problema dentro da própria Europa, porque a moeda é muito forte e nem todos os países conseguem acompanhar esse crescimento. Tá? Mas uma das ideias da União Europeia é justamente fomentar esses países mais fracos, com economias mais fracas, a se desenvolver e potencializar essa economia, aumentar essa economia. Beleza? Bom, essa moeda surgiu em 1999, tá? Só para falar. Como o resultado na União Europeia ele é tão surpreendente, vários países começaram a se candidatar. Então, teve a Turquia, teve a Croácia, teve a própria Bulgária, que entra depois, países ali do leste europeu, Hungria, Polônia, todos eles querendo fazer parte da União Europeia, captar recurso do Banco de Desenvolvimento da União Europeia. Inclusive aqui vai uma crítica. Não, depois eu falo, melhor, depois eu falo. Tá? E o Tratado de Nice, ele que vai fazer então o termo de adesão para que os países, que vai determinar as condições para que um país entre na União Europeia. Todo mundo quer entrar, mas aqui tem regras e você tem que seguir para fazer parte. Tá? Quais são essas condições? Um país candidato ele tem que respeitar as normas, né? Tem um parlamento europeu, então todos os países têm votação para elencar os membros desse parlamento, que fica a sede em Bruxelas, na Bélgica. Inclusive, Bruxelas virou símbolo da unificação europeia.
ele tem que possuir uma economia saudável, ou no mínimo estável, não pode estar vivendo uma crise, porque se um país em crise entra nessa União Europeia com essa moeda forte, ele acaba sendo prejudicado, porque ele não vai conseguir sobreviver. Tem que respeitar questões humanitárias, e aqui eu coloquei essa foto da União Europeia e da Turquia, porque a Turquia quer entrar na União Europeia há tempos e tempos e tempos, e sempre é barrada por N motivos, entre eles questões humanitárias. Então a Turquia tem sérios problemas, por exemplo, de guerra, de ataque à comunidade curda que vive na Turquia. Então sempre a Turquia está sendo barrada. Agora sim vou falar daquela crítica, né? Quando você entra na União Europeia, você está ciente dela e você tem que respeitar as normas da União Europeia. A ideia de ter uma economia saudável é a seguinte: nós temos uma moeda única. Se um país entrar em crise, ele pode se agravar muito porque a nossa moeda é muito forte e ele não vai conseguir se manter. Ou se for um país muito forte, como a Alemanha ou a França, ele pode levar todo o grupo consigo. Pode levar todo mundo por buraco. Então tem essas condições. Então a gente tem hoje vários países falando, advogando pelo fim da União Europeia. Por quê? Sobretudo pelo livre trânsito de pessoas. Então, por exemplo, se hoje você entra na Europa por Portugal, você consegue entrar em todos os países que fazem parte da União Europeia. Lembra das crises migratórias? Uma pessoa que entra na Europa pela Itália, ela tem acesso a toda a Europa. E vários países falam que isso é uma porta para a entrada de imigrantes ilegais. Então, alguns países criticam essas posições de falar, olha, não tem que ter livre trânsito, a gente tem que ter fronteiras rígidas e esse tipo de coisa. E vários países, entre eles a Hungria, ela é famosa por esse tipo de comentário. A gente não quer fronteira flexível, quer fronteira rígida. Ou seja, quer ir contra as regulamentações da União Europeia. Entretanto, a Hungria e a Polônia e outros países que falam disso, eles são os países que mais recebem recursos da União Europeia. Então, lembrando, né, se um país ele é um país pobre, a União Europeia investe dinheiro para que esse país se desenvolva. E a Hungria é um desses países. Ela reclama de barriga cheia. É como você falar assim: meus pais não deixam eu sair de casa. Você pode sair da casa dos seus pais. A Hungria quer fazer isso? Não quer. Deixar de receber bilhões de investimento da União Europeia? Ela quer? Não, mas ela fica fazendo esse tipo de comentário. Mas esse é um das principais críticas que se tem à União Europeia. Porque quando a gente fala de país, nós falamos de soberania, de você escolher o que você quer fazer. Mas a União Europeia, ela respeita a soberania de todos os países, entretanto, ela tem algumas regras universais que você deve seguir. E muitos desses países não querem. Isso causa alguns atritos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais.